Eu trago hoje mais uma curiosidade e dicas sobre a informática. Ah, Na aula passada, né, tinha colocado ali na aula 4 algumas curiosidades, dicas e tudo mais. E assim eu vou seguindo nas próximas aulas, juntamente com essa, sempre colocando um vídeo a mais bônus para vocês terem como conhecimento, como curiosidade. Hoje eu queria abordar o home office, né? Ter uma aula ali para uma aula não, tipo uns minutinhos para tentar focar um pouco no home office. Vamos lá. Vamos lá. Tenha as ferramentas em mãos, né? Dica 1, tenha as ferramentas em mãos para você poder fazer home office. Quais são as ferramentas? Depende da sua situação no home office. Se você precisa digitar um texto, vamos pegar aqui o caso, né, do curso. Você precisaria digitar um texto, fazer uma apresentação, mexer ali no Calc. Lembrando que é tudo LibreOffice. Você precisa de um computador, um notebook ou um Raspberry já quebraria o galho. E o que é o Raspberry? Raspberry é literalmente um computadorzinho. Aqui, ó, você pesquisa lá no Google, Raspberry Pi 3, tem o 4. O 4 é a versão mais recente, só que o 3 já dá conta. E o 3 acaba sendo mais em conta do que o 4. O Raspberry, ele é literalmente um computador pequenininho que praticamente é do tamanho de um cartão. Então, realmente acaba sendo pequenininho. Ele tem esse formato aqui, ó, bem cartão mesmo, e aqui tem as entradas. Essa é a placa dele, que tem os circuitos e tudo mais, como se fosse uma placa mãe de um computador. Aqui tem as entradas USB, são 4 entradas USB. Essa daqui é aquela entrada de internet, que você coloca o cabo de internet azul, o famoso RJ45. Aqui é o cabo de energia, você conecta o cabo de energia dele. Esse daqui é o cabo HDMI, que é aquele cabo de imagem, que você coloca o cabo de imagem no computador e depois coloca o cabo de imagem, né, no HD, o HDMI. Pluga no computador, depois pluga em outra tela, numa televisão ou em outro monitor. Ele vai ali jogar a tela do seu computador para a tela do monitor, ou você pode mesclar de várias maneiras a tela, ter duas iguais, ter duas diferentes, onde você trabalha com uma tela maior e assim por diante. Então, muitas vantagens com esse HDMI. Nesse caso aqui, você conectaria, vamos pegar uma situação em que você tem um Raspberry, você pegaria o HDMI, né, compraria um cabo HDMI, conectaria ele aqui, né, nessa entrada, e conectaria na entrada de uma televisão, de um monitor, para você poder usar, né, para você poder visualizar o Raspberry funcionando. Aqui é mais uma entrada USB, tem uma entrada que, ó, nessa imagem fica até melhor para visualizar, ó, cabo de rede que eu tinha falado, o USB que dá para você conectar o mouse e o teclado, saída de som, acabei confundindo aqui com a de energia, que é redondinho, aí você pluga o Play 2, né, som, tem a câmera, que seria uma placa para câmera, para os monitores e para energia. Os monitores aqui seria o HDMI aqui, ó, seria esse, e o cartão de memória, que você pluga o cartão de memória para ele ter uma memória no computador, para tipo ter, aí vai variar a quantidade de memória no seu cartão de memória. Se colocar no 64, vai ter 64, aí o limite ali da memória do seu Raspberry, né, que é seu mini computador, vai ter 64. Vamos lá. Essa é uma dica, né? Você usar o Raspberry. Mas assim, não basta simplesmente você comprar o Raspberry. Você tem que comprar outros componentes além do Raspberry. Vamos lá. Você aqui, né, teria que comprar o Raspberry. Você teria que comprar um teclado, um mouse. Você, para ouvir um som, né, você teria que comprar um fone de ouvido ou de repente uma caixinha de som. Você teria que ter um monitor ou uma televisão. Se você quisesse uma câmera, daria para conectar a câmera no USB, porque aí ele tem uma placa que lê a câmera que você vai colocar no USB. Você precisaria de um cartão de memória, né, para dar ali
para dar a memória, né, pro seu computador. O cabo de energia já vem com Raspberry quando você compra. Deixa eu ver, teclado, mouse. Ok, e você precisaria da capinha do Raspberry, porque ele vem, se você comprar um conjunto, ele vem junto com a capinha, o dissipador de calor para esquentar menos, né? Porque ele vai dissipar o calor. Vem com um cooler para dar uma resfriada, tipo um ventiladorzinho cooler. Ele dá uma resfriada no processador. Se você comprar esse conjuntinho, mais o teclado, mouse, o som, se você quiser ter um som, se você quiser ter um som, você teria que comprar um monitor, possivelmente conectar na televisão. A conectar na televisão pelo cabo HDMI ou vai, como eu disse, vai variar conforme a televisão. Se vocês tiverem uma televisão que tenha cabo VGA, aqui ó, VGA, cabo VGA é essa entrada aqui, ó. Vamos lá, imagens, ó, é essa azul aqui, ó. Esse é o cabo VGA. Se no Raspberry não tem VGA, aí no caso vocês teriam que comprar um aqui, ó, conversor de VGA para HDMI. Então você conectaria, né, essa parte, o HDMI no Raspberry e essa daqui junto com o cabo na televisão ou no monitor. Como eu disse, há uma possibilidade. Ou você poderia comprar esse daqui. De repente você tem uma televisão de tubo e quer transformar ela num computador. Compraria o Raspberry, compraria esse adaptador aqui, né, esse mini conversor, e você conseguiria colocar nessas 3 entradas que possivelmente tem na televisão de tubo. Aí você pegaria esse cabo, conectaria lá e funcionaria tranquilamente. É uma opção, né? Como eu disse, há várias opções para você ali conseguir agilizar, né? Dar um jeito ali no seu home office por enquanto. As ferramentas, de repente em casa tá muito barulho, um headphone ajudaria. Ferramentas, materiais, um fone de ouvido, um computador, uma tela extra para o seu notebook, para o seu computador, realmente é algo muito bom, porque você pode trabalhar com 2 telas, como se fosse uma tela principal, né, onde você digita o texto e tudo mais, e uma tela secundária, onde você possa visualizar o texto. Isso acaba sendo bom, porque aí você não precisa, você evita de ficar abrindo, fechando o arquivo na mesma tela. Você tem ali 2 telas, então você consegue fazer um esquema ali para conseguir agilizar o processo. Eu vou demonstrar, né, no próximo vídeo, porque eu tenho que parar o vídeo para poder colocar 2 telas e tudo mais. Aí eu demonstro brevemente. Vamos lá. Ponto 2. Turbine a internet. Isso daqui acaba sendo complicado porque varia de cidade para cidade. Aí na cidade varia de região para região. Aí varia de operadora para operadora, né? No caso, o seu provedor de internet que provém, né? Que fornece internet para você. E a quantidade de pessoas que tem na sua casa. E também depende do que você vai fazer. Como vamos nos basear em trabalho de escritório, onde você no seu Raspberry, no seu computador, no seu notebook, você precise acessar arquivos de outro lugar. Eu recomendo você ter uma internet, né, de fibra ótica. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Tem uma internet de fibra ótica. Fibra ótica. E não de rádio. Por que de fibra ótica assim, de rádio não? O que acontece? Quando se fala de internet, tudo depende de como a internet chega na sua casa. Se ela vir em rádio, vamos lá, pensar num dia chuvoso. Em tese, a rádio não vai funcionar muito bem no dia chuvoso. A internet não vai ficar legal, vai ficar instável. Quando se trata de fibra ótica,
essa chuva não atrapalha tanto quanto se fosse de rádio. Porque como que funcionaria fisicamente? Fibra ótica, se eu não me engano, são cabos que eles colocam, né? E no poste, aí tipo a fibra ótica vem no poste, chega na sua casa, chega no seu roteador e o roteador espalha pra sua casa. É isso. Rádio, você coloca uma antena. Aí que a operadora, né, o provedor de internet faz? O provedor compra lá uma antena, né, aluga, se não me engano, comprar. Depende. Se for a Vivo, ela pode ser até dona da torre. Mas geralmente operadoras um pouco mais inferiores, elas acabam alugando a torre. Então ela aluga ali a torre, paga uma quantidade de dinheiro lá. E o que acontece? Essa torre transmite sinal de internet. Ok, tá lá transmitindo como se fosse rádio. Mesma, no caso aqui, ó, internet de rádio é praticamente quase a mesma coisa que internet e que rádio FM, AM. Tem lá a torre tá transmitindo internet, beleza, transmitindo internet. Aí tem uma antena na sua casa para captar essa internet que aquela torre tá transmitindo. Aí essa sua antena pega a internet, joga, né? Tem toda uma conversão e tal. Aí quando a internet chega na sua antena, rola uma conversão lá e joga pro seu roteador e você tem acesso à internet na sua casa. Esse processo acaba, digamos, sendo lento por causa que tem muitas falhas. Acaba tendo muitas falhas porque é um modelo acaba sendo um modelo lento nesse quesito, porque pode ter muitas interferências, porque pensa, ele tá ali transmitindo pelo ar, o ar pode ter qualquer coisa ali, de repente tá chovendo, aí já tem aquela interferência, ou alguma construção já tem aquela interferência. Então fibra ótica acaba ajudando nisso, porque não há interferência no poste, ele vai colocando no poste até chegar na sua casa. Chegou na sua casa, tá tranquilo. Além do mais, com o passar dos anos, a internet acabou ficando mais barata do que antigamente. Há 20 anos atrás, a internet você tinha, digamos assim, uma pequena quantidade de internet e pagava muito caro. Hoje você tem uma grande quantidade de internet e paga um preço menor do que antes. Aí no caso varia de provedor para provedor, você tem que verificar na sua cidade. Vamos lá. Eu tento calcular para que a pessoa tenha um acesso legal de internet, pelo menos uns 25 megabytes por pessoa que esteja usando a rede. Então, por pessoa, a rede. Aqui, pessoa, a rede. Para que... Nossa, 25 MB é muito. Para que não gere muita instabilidade. Para que ela consiga ali ter uma navegação legal, uma navegação boa, um acesso rápido aos conteúdos e tudo mais. Você consegue fazer muita coisa com 5 MB. Mas 25 MB já garante assim uma boa estabilidade de uso da internet. Então tente ali mais ou menos fazer o cálculo. Seria se 25 MB por pessoa, né, por rede. Se sua casa tem 4 pessoas, então 4 vezes 25, 4 vezes 5, né? O ideal seria 4 pessoas na casa. O ideal seria 100 MB. Essa seria a ideia. Se tiver mais pessoas, mesmo usando esses 100 MB, aí tem outros fatores. O que ela está usando, como ela está usando a internet. Então a internet pode variar e tudo mais. Muitos provedores acabam não entregando o serviço completo. Aí eu peço a atenção de vocês. Sempre tente ficar de olho na internet de vocês para ver se ele está entregando ali o serviço ideal. Se eu não me engano, tem que entregar... Eu não sei se eu estou enganado. Depois eu dou uma verificada se eu estiver errado. O provedor tem que entregar 80% da internet contratado.
80% de 100 é 80 mega. Então ali ele tem que entregar 80 mega na sua casa. Se você for fazer a conta, se o provedor cumprir com o contrato, né? Ele cumpriu ali com 80 mega. Se você dividir isso daqui por 4, fica 20 por pessoa. Olha, já fica uma internet boa, não fica uma internet ruim. Imagine 5 para cada um, né? Se 5 fosse o padrão, né? E você tivesse que desses 5 ser 80%, então a internet já estava ali na meiuca, né? Aí teve que diminuir, aí acaba ficando mais lento, aí tem mais instabilidade, então acaba não sendo muito vantajoso. Então, digamos assim, o ideal seria mais ou menos isso. O ideal seria 100 mega, a empresa pode te oferecer no mínimo 80%, né, da banda larga contratada. Nessa continha aqui deu 80 mega. Se refazer a conta aqui de cima, né, dividido por 4 pessoas, dá 20 mega cada. Beleza. Vamos lá. Deixa eu pausar aqui. Eu acabei excluindo aqui o 3 e o 6 porque eu não considerei muito relevante. Acabei não considerando muito relevante, apesar de estar na pauta. Utilize ferramentas gratuitas para reuniões. Olha, ferramentas gratuitas para as reuniões tem o Meet, né, que é da Google. Tem o Zoom, que é da Zoom. Se não me engano, a Zoom é da Zoom. Tem o Skype. Tem o próprio WhatsApp, que dá pra você fazer reuniões por videochamada. Tem o Facebook com Messenger. Tem, de repente, se você quiser fazer uma live, né, no Instagram, dá pra fazer um bem bolado ali no Instagram. Então ali são todas ferramentas grátis que você consegue fazer suas reuniões sem problema algum. Vamos lá, cumpra com o horário. A atenção nisso é, apesar de você estar em casa, sossegado, tranquilo, fora da sua zona de trabalho, você tem compromissos em relação ao trabalho. Você tem que cumprir ali digamos, uma função ali a ser cumprida no seu trabalho. Você tem um dever do seu trabalho, então você tem tal coisa para fazer, então cumpra o horário fazendo tal atividade. Então sempre atenção a isso. Cumprir seu horário. Escolher um local. Isso daqui acabou pegando de surpresa muita gente de uma hora para outra. Aqui em casa foi... aqui em casa eu tive que voltar em março por causa da pandemia, né? Na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais, quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma escrivaninha, um monitorzinho extra para eu poder estudar. Então, desde o ensino médio, eu já tava, digamos, eu já tinha um canto para poder estudar. Então, assim, quando eu voltei, meio que acabou não mudando. Ainda continuo, praticamente não mudou quase nada. Eu tenho uma escrivaninha, meu monitor, meu computador e eu vou teclando. Só que o que acontece? Muita gente acaba não tendo um local de estudo. De trabalho e assim por diante. Então, se vira como pode. Vai na mesa da sala, vai no banheiro, vai na área, vai no quarto, vai no lugar que der. Sim, eu concordo. Tem vezes que acaba não tendo condições, mas o ideal é escolher um local adequado para fazer as necessidades, né? No caso, o estudo, o trabalho. O recomendável é você ter uma escrivaninha para que você tenha espaço para trabalhar, possivelmente as ferramentas, né? As ferramentas em mãos, que seriam os computadores, notebooks, de repente o Raspberry ali para quebrar um galho, um monitor extra. Qualquer coisa você pode até pegar a televisão. Sua televisão tem entrada HDMI. Se você pegar o seu notebook, o seu computador, conectar na
televisão, ele vai funcionar na televisão e no computador. Então vai ficar ali 2 telas simultâneas. Então o negócio vai ficar mais dinâmico ali para você fazer o trabalho. Então vai ser algo interessante. Evite interferências. Na casa, se você não tiver, digamos, né, um preparo, um quarto com isolamento acústico, com não sei o que e tudo mais, acaba tendo muita interferência. Vizinho, familiares, de repente o cachorro do vizinho também, o seu cachorro, algo do tipo. E essas são as interferências familiares, né? Convívio. Então, assim, você, digamos que tem que se acostumar com isso, né? Tentar ali achar um horário, ou até mesmo conversar com seus familiares para tentar encaixar ali um horário adequado para que você trabalhe ou estude e de certa forma esteja em silêncio para que você consiga se concentrar, entende? De repente pode ser pela manhã, de repente pode ser pela tarde, à noite, de madrugada. Aí varia conforme o seu caso, né? Aí, no caso, conversar com familiares para evitar essas possíveis interferências. E a última coisa que eu queria abordar era tenha cuidado com as informações. Apesar de você estar na sua casa tranquilo, mexendo no seu computador, tome cuidado com as informações que você disponibiliza, independentemente da sua situação. Vamos pegar uma situação aqui. Há casos em que pessoas deixam a sua webcam ligada durante a reunião que está sendo gravada e vai fazer algo pessoal e a câmera está filmando. Então é recomendável que você feche a câmera ou saia da reunião se não estiver usando. Há muitos relatos há muitos casos até engraçados que ocorreram com pessoas, porque houveram momentos delicados, né, por assim dizer, com as pessoas, por causa da webcam que deixou ligado e tudo mais, ou até mesmo o áudio ligado. Então sempre tente manusear com cuidado o áudio ali, o vídeo. E além disso, tem as informações do seu trabalho, porque geralmente como que funcionaria ali? Se você tivesse presencialmente no seu trabalho, você teria ali o computador da empresa para mexer. Só que aí o que muitas vezes acontece? Não há o computador da empresa. No home office. Há o seu computador que você consegue acessar o servidor da empresa para que você possa trabalhar. E esse tipo de coisa está acontecendo muito. E há uma necessidade de um sigilo, há uma necessidade de um cuidado com essas informações, porque pensa, você tem acesso ao servidor da empresa pelo seu computador na sua casa, você tem acesso remoto, você tem essas informações da empresa, então assim, muito cuidado com essas informações no seu computador, entende? Então, tem que tomar cuidado com o que você acessa no seu computador. Você tem que sempre verificar o seu computador para ver se tem vírus ou não. Ande sempre formatado com o seu computador. Tome o máximo cuidado. Sempre ande com um antivírus atualizado, um antivírus bom e assim por diante. Sempre cuidado com essas informações, né, tanto da empresa quanto suas pessoais. E se vocês quiserem lá dar uma visitada, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, ó, que foi onde eu peguei a fonte. Tem aqui, ó, vagas, profissões, dicas para ser produtivo em home office. Esse link aqui, vou deixar na descrição do vídeo e tudo certo.